Augustus Rookwood não é um dos Comensais da Morte mais conhecido pelos fãs, principalmente pelas pouquíssimas vezes em que é citado nos livros e também por sua ausência quase que completa nas adaptações cinematográficas da franquia Harry Potter. Isso não significa, porém, que Rookwood não tem uma relevância grande para Voldemort e a história que nos é contada. Seu papel como comensal é extremamente interessante e movimentou boa parte dos acontecimentos de A Ordem da Fênix, assim como a Primeira Guerra Bruxa, no auge do poder do Lorde das Trevas. Augustus tem seu nome citado pela primeira vez em O Cálice de Fogo por Ludo Bagman, uma personagem que não é retratada em nenhum dos filmes, mas que serve à função de expandir o conhecimento dos leitores a respeito da organização de Lord Voldemort, algo que é muito explorado no quarto livro. E acreditem quando eu digo pra vocês, Rookwood era fundamental para os comensais. Neste vídeo, nós vamos explorar quais eram as habilidades de Rookwood e qual a sua função para os Comensais da Morte. O significado dos nomes escolhidos para cada personagem da franquia é quase sempre relacionado à sua trajetória ou personalidade, e isso não é diferente no caso desse comensal muito interessante. Augustus, ou Augusto, é um nome de origem latina que surgiu como um título dado ao primeiro imperador romano Caio Otávio, também conhecido como Otaviano. O nome em si deriva do latim Augusti, que em uma tradução literal significa majestoso, exaltado ou venerável. Após a queda do Império Romano, Augustus se tornou um nome muito comum entre homens de nascimento aristocrático, uma relação direta com o próprio Rookwood, que apesar de não fazer parte da Sagrada 28, com toda certeza era um bruxo de puro sangue e parte da alta sociedade britânica. Já o sobrenome Rookwood é tipicamente britânico, tendo origem entre os anglo-saxões para determinar moradores de uma região, baseado na presença de topografias como morros, córregos ou algum tipo de árvore. Mas não é exatamente isso que interessa, veja bem. Rook é a palavra em inglês utilizada para determinar um pássaro extremamente social, a gralha calva. Quão social, você me pergunta? Bem, além de conversarem muito entre si, as gralhas viajam quase sempre em grupos, alternando de um grupo para o outro com naturalidade e frequência. E isso é muito parecido com o pouco que vemos de Rookwood, um bruxo muito sociável, que está presente em diversas áreas da sociedade, capaz de perambular entre grupos sem levantar suspeitas. E isso sem contar que a voz de Rookwood é descrita em A Ordem da Fênix como um crocitar, o mesmo som que, a gralha faz. Em resumo, Augustus Rookwood é um bruxo nobre e social, e é exatamente isso que vai levá-lo a se destacar como um Comensal da Morte. As habilidades sociais de Rookwood, no entanto, não são reservadas ao seu nome. Apesar das informações não serem muitas, o pouco que nos é passado já abre margem para confirmar aquilo que a etimologia da sua nomenclatura nos sugere. No capítulo A Penseira de O Cálice de Fogo, Harry, ao adentrar as memórias de Dumbledore, se vê sentado durante o julgamento de Igor Karkaroff, ainda ao fim da Primeira Guerra. Um dos nomes que Karkaroff entrega ao Ministério em troca de sua liberdade é o de Augustus, que é recebido com choque por todos os presentes, uma vez que se trata de um funcionário do Ministério. Alguns bruxos até mesmo refutam a ideia, mas a corte decide investigar o caso. Em uma memória seguinte, sugerindo que Rookwood já havia sido preso, a Suprema Corte dos Bruxos questiona Ludo Bagman, sob a suspeita de que ele poderia ter vazado informações confidenciais do Ministério para Augustus. Ludo, que exerce o cargo de chefe do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos, se mostra consternado e até descrente ao saber que Rookwood fazia parte da Organização das Trevas, alegando que imaginava que o velho Rookwood, que era um amigo de longa data de seu pai, estava coletando informações para o lado do bem. Esse capítulo nos diz muito sobre a competência de Rookwood em se camuflar nas camadas da sociedade. Não somente os bruxos da Suprema Corte jamais suspeitaram de Augustus, como receberam a informação com alguma dúvida. Isso prova que ele era um bruxo benquisto na comunidade, com laços fortes o suficiente para gerarem questionamento a respeito de sua participação no lado negro. Rookwood era o exato oposto do que muitos imaginariam de um comensal, uma pessoa agradável, de boa convivência, que provavelmente te daria bom dia na entrada do trabalho ou puxaria conversa na cafeteria e seria benquista numa festa de família. Que Augustus não era um bruxo qualquer é praticamente uma certeza. Além de ser extremamente sociável e respeitado, ele era também funcionário de um dos departamentos mais curiosos do Ministério. Como chegou a se tornar um inominável ou em qual das áreas do Departamento de Mistérios Rookwood atuava, nós não podemos afirmar.
mas o simples fato de que tinha um cargo em um departamento tão importante significava que Augustus tinha capacidades superiores à de um bruxo comum. O Departamento de Mistérios, para quem não se lembra, é o departamento mais autônomo de todo o Ministério da Magia. Os bruxos que nele trabalham mantêm guardadas as 7 chaves dos seus segredos, e até por isso o seu cargo é denominado Inominável. Nem mesmo os ministros têm muito controle sobre o que podem ou não fazer, e seus membros são completamente isentos de qualquer investigação a respeito de suas atuações e pesquisas dentro do departamento. Assuntos como tempo, espaço, cérebro, amor, morte e profecias são estudados há séculos, e a complexidade de suas atividades nos leva a crer que os funcionários precisam ser altamente instruídos, competentes e eruditos. Para simplificar para nós trouxas, é um departamento de pesquisa muito parecido com o que seria a NASA. Conseguir um emprego como inominável é uma conquista e tanto, uma confirmação de que um bruxo é inteligente o suficiente para estudar e pesquisar os assuntos mais complexos da magia e do mundo. Logo, nós podemos concluir que Rookwood é um bruxo inteligente e estudioso, no mínimo, mas o que isso indica principalmente é que ele poderia ir e vir dentro do ministério sem levantar muitas suspeitas. Ninguém sabe ao certo o que faz ou como trabalha o departamento de mistérios, mas todos os respeitam e admiram, uma vez que conhecem coisas a respeito da magia que outros bruxos jamais sonhariam existir ou acontecer. Afinal de contas, são os inomináveis os astrônomos, neurocientistas e arqueólogos da magia. Nem de perto Rookwood é tão habilidoso quanto Crouch Jr., Snape ou Lucius, mas definitivamente era um bruxo apto para o combate. Em 1996, durante a Batalha do Departamento de Mistérios, Rookwood é visto duelando ferrenhamente com Kingsley Shacklebolt, por quem é derrotado. Sua derrota para o Water, no entanto, não deve ser vista como uma demonstração de incapacidade por parte de Augustus. Kingsley, como vocês se lembram, é um Water e vive de duelar e capturar bruxos das trevas e foras da lei. É preciso levar em consideração também que é um dos Waters mais habilidosos de sua era, muito respeitado por Tonks, Moody e Dumbledore, e que mais tarde vai até se tornar ministro da magia. Rookwood conseguir se sustentar por tanto tempo contra um bruxo muito mais acostumado e apto é impressionante. Na Batalha de Hogwarts, em 98, o comensal é visto duelando com um grupo inteiro de estudantes sem muitas dificuldades, e é somente quando Percy Weasley e Aberforth Dumbledore, exatamente, o irmão daquele cara lá, entram em combate, é que Augustus é finalmente derrotado. Portanto, era um comensal que sabia se cuidar e um adversário formidável até para os mais habilidosos dos bruxos. Bom, vocês já sabem. Antes de continuarmos e eu explicar para vocês qual exatamente era o papel de Rookwood, aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo e não perde mais nenhum vídeo. Vamos então para a importância dessa nobre gralha. Vários fãs alegam que Rookwood é um dos comensais mais desinteressantes ou chatos, e isso não é uma verdade absoluta. Por mais que ele não seja retratado nos livros e nos filmes agindo, inúmeros acontecimentos da saga estão ligados à sua posição privilegiada na comunidade e no Departamento de Mistérios. Rookwood era o principal espião de Lord Voldemort. Com inúmeros informantes, nem todos tendo conhecimento do que estavam fazendo, Augustus era uma fonte de tudo o que acontecia no Ministério, assim como Lucius, mas muito mais sutil e eficiente, uma vez que deliberadamente trabalhava lá dentro. O status de amizade e o respeito que tinha de vários bruxos, além do fato de que foi preso por isso, confirmam que sim, Rookwood vazava muitas informações secretas para o Lorde das Trevas. E não para por aí, é muito provável que várias das magias mais tenebrosas e dos conhecimentos mais restritos sobre mágica tenham chegado a Voldemort através de Rookwood. É ele, por exemplo, que informa o Sem Nariz de que somente os envolvidos em uma profecia poderiam retirá-lo do Hall das Profecias. E a gente sabe bem o quão fundamental isso foi para todos os eventos que se seguiriam a partir de então. É por conta dessa informação, que parece boba, que Voldemort resolve mudar a sua abordagem na tentativa de conseguir a profecia, abandonando o uso de terceiros e chegando à conclusão de que precisaria levar Harry até o Ministério, uma vez que ele próprio ser visto lá dentro destruiria a posição estratégica em que ele se encontrava, escondido da sociedade e colocando Dumbledore em descrédito. Essa informação faz com que Harry e os demais membros da armada de Dumbledore que vão até o Ministério corram perigo, levando a Ordem da Fênix a ir até lá também e culminando na morte de Sirius, na prisão de boa parte dos comensais, na queda definitiva de Lucius e na descoberta do mundo bruxo de que Lord Voldemort havia retornado. Meses mais tarde, esses acontecimentos se desdobram para gerar a necessidade do Lorde das Trevas de conseguir livrar os seus comensais de Azkaban e demonstrar quanto poder tinha, amedrontando a sociedade inteira. E lógico, Sirius morreu, então o Largo Grimmauld número 12 já não pode ser a sede da Ordem. Enfim, eu acho que vocês pegaram a ideia. Rookwood é muito importante.
tão importante que o próprio Voldemort o reconhece. Quando recebe a informação de Augustus, suas palavras são claramente de aprovação, dizendo: "Você faz bem em me dizer isso. Muito bem. Eu desperdicei meses em esquemas infrutíferos, aparentemente. Mas não importa. Você tem a gratidão de Lord Voldemort, Rookwood." Gostaram da minha voz de Voldemort? Eu vou melhorar, eu prometo. Pois bem, Augustus Rookwood é um comensal diferente e um espião espetacular. Quer dizer, ele estava embaixo do nariz do ministério e nunca foi descoberto. Nunca! A genialidade de Rookwood é tamanha que até mesmo seu papel na história passa batido dos olhares mais desatentos. O espião é tão competente que nem mesmo os leitores percebem as suas maquinações. O bruxo era liso. Não fosse pelo dedo duro Karkaroff, os bruxos da Suprema Corte não teriam sequer suspeitado do seu envolvimento com o lado negro e provavelmente nunca teriam descoberto a quantidade de informações que Rookwood vazou ao longo da Primeira Guerra. E isso é o que faz um ótimo espião. Agora, quais outras informações Rookwood vazou pro Lord Voldemort? Isso é um assunto para um outro vídeo. Deixa aí nos comentários o que você acha a respeito de Rookwood, se você gostaria de tê-lo visto mais ativo nos livros e nos filmes, e até o próximo vídeo.